Beleza, galera? Estamos aqui no quarto exercício do livro do James Stewart, Cálculo 1, na 7ª edição. E o quarto exercício ele tem mais ou menos uma similaridade ao exercício 3, que foi o que a gente resolveu anteriormente, sobre a análise do gráfico no plano cartesiano, né? Então, vou fazer só aqui rapidinho para a gente recordar novamente. F de x é a mesma coisa que eu dizer y, onde os valores de x estarão no eixo x e os valores de y estarão no eixo y. Os valores que admitirem aqui vão para o eixo y, os de x estarão no eixo x. Então, resolvendo aqui inicialmente a letra A. Diga o valor de f menos 4, e g de 3. Então, f de menos 4 vai ser igual a gente já observou aqui agora, então a gente já determinou um valor para x. X nesse caso vale menos 4, ele quer descobrir quanto que y vale quando x vale menos 4. E um detalhe que vai ser no gráfico f. Então a gente vai observar somente o gráfico rosa aqui, ó. Certo? Aqui é a origem, vamos determinar ela aqui novamente, a origem do plano, e já que está pedindo o x equivalendo a menos 4, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 4, certo? Para o gráfico de f. Então o ponto que o gráfico é admitido pelo x valendo menos 4 está aqui. Se a gente projetar ele no eixo y, vai projetar para cá. Então nós já sabemos que y vai admitir um valor negativo, porque está abaixo do ponto zero, do plano cartesiano. Menos 1, menos 2, certo? Então para f de menos 4, y vale menos 2. E para g de 3? Agora a gente vai analisar somente o gráfico azul, certo? Aqui está falando para mim que o x vale 3. Então aqui 1, 2, 3. A gente projetando aqui o ponto onde que x vale 3 até encostar no gráfico de g, encostou aqui, ó. E agora a gente vai projetar no eixo y para saber qual o valor de y que ele vai admitir nesse ponto. Vocês estão entendendo que é um par ordenado de coordenadas que vai gerar um ponto que a gente está procurando? Então toda vez que a gente tiver o gráfico admitir um valor que é o 3, ele logicamente ele vai ter um par dele no eixo y para que essa coordenada seja válida, Se aqui está valendo x igual a 3, quanto que vai valer o y? Vamos analisar aqui. 0 está aqui. 1, 2, 3, 4. Então o y vale 4. Bacana? Letra B. Vou apagar aqui para a gente analisar questões com gráfico mais limpo, A letra B. Para quais valores de x é f de x igual a g de x? Então, interessante essa pergunta aqui. E ela muitas vezes ela cai nessas questões de provas e situações, porque você tem que analisar os dois gráficos juntos. Olha só para você ver que interessante. Quando que o f de x é igual a g de x? Quando os dois admitirem o mesmo valor para y, correto? Quando eu tenho o y aqui e o valor que der para f de x, o y de f de x é o mesmo para o y para g, olha só para você ver que interessante. Vai ser exatamente o ponto onde os gráficos se encontram. Aqui e aqui, certo? E o gráfico está se encontrando nesses dois pontos aqui, e a gente tem que saber para quais valores, é onde a questão está perguntando, quais valores de x eles admitem esses dois valores aqui. Vamos pegar ela aqui e vamos projetar no eixo x. Aqui e aqui.
Um já está até determinado ali pelo próprio desenho do grafo do plano, que é o 2. O outro vai ser menos 1, menos 2, ou seja, ponto menos 2. Aqui a gente tem 1, 2, coincidiu no ponto 2. Então, f de x é igual a g de x quando x for igual a menos 2 e quando x for igual a 2. Nesses dois contextos aqui, os dois gráficos eles são iguais. O y para os dois gráficos são iguais. Letra C. Está perguntando aqui. Estime a solução para f de x igual a menos 1. Então, f de x igual a menos 1. E ele quer saber quanto que vale x nessa situação. Tá vendo aqui? Ó? Porque aqui agora a gente já tem o y. A gente tem que descobrir esse valor aqui. Para qual x o y do gráfico f vai valer menos 1? Então vamos lá. Analisando somente o gráfico f, y menos 1 está aqui. E se a gente projetar para cá, a gente vai achar esse ponto. Correto? Vou projetar novamente aqui. E se a gente projetar para cá também, nós vamos achar um outro ponto. Ah, interessante aqui, ó. Quando o y vale menos 1, ele toca o gráfico f em dois pontos diferentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Que x pode admitir dois valores nesse caso, quando o f vale menos 1. O primeiro, a gente vai fazer a projeção agora no gráfico, no eixo x, para a gente ter certeza do valor. Projetamos aqui, projetamos aqui. Aqui eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Ou seja, esse ponto aqui vale menos 3. E na outra extremidade já positiva, eu vou ter 4. O ponto 4 de x e o ponto menos 3 de x são os dois pontos simultaneamente onde f de x vale menos 1. Então, x igual a menos 3 e x igual a 4. Beleza? Entendido? Vamos para a letra D. Em qual intervalo f é decrescente? Então, a gente quer f decrescente. A gente sabe que daqui para cá, olha só para você ver, está subindo. Então, ela é crescente. Passou daqui para cá, está caindo. Lembrando, a gente está analisando somente f. Somente o gráfico rosa aqui nessa situação. Então, eu sei que ela é decrescente desse ponto para cá. Desse ponto para cá, que são esses valores que x tem que admitir para que f seja decrescente, é do 0, olha só, você vê, o 0 está aqui, onde começa a decair, até 1, 2, 3, 4. Então, no intervalo de 0 a 4, o gráfico de f ele começa a decrescer. Ele passa a decrescer. Então, f decrescente quando 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Diga qual é o domínio e a imagem de f. Então, a gente tem o domínio de f e a imagem de f que ele está querendo descobrir aqui. Vamos recordar aqui? Domínio está aqui. Todos os valores envolvendo o eixo x. E imagem está aqui. Todos os valores envolvendo o eixo y. Vamos lá? Qual que é o domínio de f? Analisando o gráfico todo,
f para x ele abrange daqui até aqui, certo? Aqui nós vamos ter o ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 de x. E aqui nós vamos ter o ponto 1, 2, 3, 4. Então, nesse intervalo todo aqui, a gente tem o domínio de f. Então, o domínio de f vai ser menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 4, certo? Ou, a gente tem outra forma de escrever, que é simplesmente menos 4 e 4 fechado. Que a gente sabe que esse intervalo aqui, ele corresponde a todos os valores de x, né, de menos 4 até 4, ou seja, admitindo ainda o valor menos 4 e 4. E a imagem de f vai ser todos os valores daqui até o topo do gráfico aqui, analisando o eixo y, certo? Aqui, nós vamos ter menos 1, menos 2. E o lado oposto a gente vai ter 1, 2, 3, certo? Então, todos esses valores daqui até o ponto máximo que f consegue admitir um valor dentro do eixo y, ou seja, o f de x. Então, nós vamos ter que menos 2 menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 3. Ou, posso dizer também, menos 2 e 3. Certo? Dentro desse intervalo. Vamos para a próxima aqui agora. A letra F. Obtenha o domínio e a imagem de G. Agora ele está querendo domínio de G. A gente para de analisar o gráfico rosa agora e analisa o gráfico azul. Vamos analisar o domínio de G. Olha só para você ver. Aqui, ó. Aqui. E aqui ele está admitindo todos os valores dentro do eixo X. Certo? Então, nesse intervalo aqui, a gente encontra o domínio de G. Aqui eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Certo? Então, fácil de descobrir, o domínio de G é de menos 4 até 3. Domínio de G, menos 4, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Ou simplesmente menos 4 e 3. Agora a imagem de G. Imagem de G vai abranger desse ponto aqui até o ponto máximo onde ele está, onde ele consegue subir até o ponto máximo de referente a y. Aqui eu estou estimando, porque eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Está entre 0 e 1 e mais ou menos na metade. Então eu posso mais ou menos admitir que aqui pode ser um 0,5. Né? Então a gente tem que pegar esses valores aqui para descobrir a imagem de G. Aí, e o ponto máximo eu vou ter 2, 3, 4. Aqui é o ponto máximo. 4. Certo? Ou seja, dentro desse intervalo aqui a gente consegue descobrir qualquer valor para o gráfico G. Então, 0,5 menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a 4. Ou, simplesmente, 0,5 e 4. Ok, galera? Bom, quem tiver alguma dúvida a respeito dessa resolução, pode colocar nos comentários aí, que eu vou lá e tento solucionar essa dúvida, ok? Até a próxima!